Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. Esta semana o tema do programa é celulose e o meu convidado é Alexandre Bilot, que é gerente-geral da Portocel. Alexandre, obrigado pela tua presença aqui, que prazer enorme te ter com a gente. Ô Maxwell, você pode ter certeza que a alegria e satisfação é minha. E já inicio deixando aqui meu agradecimento a você e todo o time pelo acolhimento que eu tenho recebido na cidade, em especial no dia de hoje aqui. Obrigado. Coração. Sejam muito bem-vindos, a gente vai falar disso. Mas antes, não custa lembrar, você já está cansado de saber que o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Alexandre, vou começar por aí esse nosso bate-papo, né? Vocês estão vindo para Santos. Qual é a novidade? O que está acontecendo, principalmente ali naquele corredor de exportação de celulose que a gente acompanha aqui na nossa região? Muita obra e muita novidade vindo pela frente. Legal, é isso mesmo, Maxwell. É um setor pujante, uma indústria forte que tem gerado divisa e exportação atuando de uma forma muito positiva na economia de maneira geral. E como o mercado consumidor predominante é a exportação, o setor portuário entra aí como uma alavanca importante para poder levar esse produto ao mercado consumidor, principalmente no hemisfério norte, com vantagem competitiva. Portocel vem com esse espírito eu costumo dizer que agora, em 28, completamos 46 anos. 46 anos. De operação lá em Aracruz, Barra do Riacho, uma sociedade que vem de longa data, da qual a gente muito se orgulha de pertencer, e agora ansiosos demais por ser o primeiro movimento de alçar novos voos conectados à nossa estratégia. E esse novo voo é aterrissando aqui em Santos, para a partir de junho ser mais um operador que vai tentar aprender muito, certamente aprenderemos muito, no maior porto da América Latina. E vamos tentar fazer diferença e entregar solução logística. Quando a gente fala dessa integração logística, né, ou até propriamente de solução logística, é evidente que a gente ainda tem um impacto de custo significativo, principalmente por escolhas que nós fizemos lá no passado, como é o modal rodoviário. A gente percebe uma iniciativa significativa do governo federal olhando principalmente para o modal ferroviário, mas a gente ainda não entende o frete de retorno, porque a carga vem e ela precisa também voltar quando a gente fala dessa questão da integração logística. A celulose por si só, ela é um modelo de negócio que tem de ser verticalizado. Como a gente equaciona, né, essa questão, que na verdade é uma grande fórmula de integração de modais e também para que a gente possa olhar efetivamente para o custo, uma vez que o custo é parte integrante e fundamental para que a gente continue sendo competitivo mundialmente falando. Você está completamente certo. Eu acredito que a gente fez escolhas no passado, né, Marcelo? E hoje, e de determinada ordem de grandeza, pagamos ou recebemos um preço por isso. Claro. Eu costumo dizer que o setor industrial, de maneira geral, é uma opinião que eu tenho, que lá no período de industrialização enxergou o país que precisava de uma infraestrutura para poder escoar ou receber esses produtos. E assim o setor, eu vou dizer alguns outros, mas remetendo ao de celulose, percebeu que um investimento em infraestrutura conectado a toda a sua cadeia traria essa excelência competitiva e essa vantagem. Assim surge Portocel lá atrás, exatamente um porto conectado a uma cadeia verticalizada e que ao longo dessa jornada se tornou, eu diria, muito mais, mas não só, também pela repetição e pela infraestrutura posta, um porto de excelência na movimentação de produtos florestais. Mas a gente resolveu não parar por aí, né? Aproveitando essa infraestrutura logística e as conexões, tentando sempre pensar no futuro enquanto um posicionamento de solução. A gente começa a perceber esses movimentos, e aí
também, e novamente falando do setor de celulose, aqui em Santos, a gente se acabou de citar uma série de obras Sim. ali na região com o estabelecimento dos principais exportadores. E a minha opinião é de que Santos certamente se tornará, já está quase, né, o grande player ali na exportação de celulose. Vale dizer que a Portocel no passado e antes desse crescimento dessas plantas na região do Mato Grosso, São Paulo, etc., já escoamos 60% da celulose produzida no país. Uau, número expressivo. Hoje estamos num patamar de 35, 40, lá por Aracruz, em Barra do Riacho. São mais de 6 milhões de toneladas exportadas por ano. Mas a gente já percebe esse movimento também para a região aqui de Santos. E aí, como eu te disse, conectado a um desafio posto pelos nossos acionistas, de otimizar não só aquele ativo posto em Barra do Riacho, mas também um negócio e a empresa Business Portocel, a gente foi desafiado a procurar soluções. E por que não alçar voos além daquela cerca geográfica que tínhamos e chegamos a Santos. Eu não vou enxugar gelo, né? Mas eu preciso fazer esse tipo de pergunta. A escolha de Santos, devido à importância de Santos e à possibilidade, né, de principalmente aumento de capital, porque eu sempre falo isso, né? A gente não pode demonizar o lucro, Alexandre. Quando o investidor ele quer fazer investimento, ele quer retorno do investimento. Isso é fato. Não dá para ser diferente disso. O fato de se olhar para Santos é fruto da grandiosidade de Santos e também das oportunidades que esse porto pode dar para a tua companhia? Claro, né, Max? É o maior porto da América Latina. E a gente sabe que vai conseguir dar saltos de qualidade no aprendizado que a gente vai ter aqui no terminal, no porto, de maneira geral. Então eu digo, e a gente está muito engajado nisso, o espírito dos todos os colaboradores e parceiros de Portocel é chegar aqui com o espírito de trazendo o know-how que adquirimos ao longo do tempo, mas certos de que temos muito a aprender. E esse aprendizado que acontecerá certamente vai levar a Portocel a um outro patamar. Chegamos aqui com esse espírito de poder estar cada vez mais envolvido nessa condição e no ambiente portuário de Santos, que costuma dar as diretrizes e os marcos daquilo que é executado no Brasil inteiro, e a gente quer ser parte disso tudo. Alexandre, a gente sabe que a tua operação é um TUP, um terminal de uso privativo, e é um modelo de negócio que foi criado pelo governo, né? Dentre outros modelos que a gente conhece no nosso país, alguns deram certos, outros não deram certos, né? A gente teve lá TRA, né? Tem o Redex, enfim, a gente tem inúmeros modelos que foram criados aí, mas o TUP, por si só, pelo menos no meu entendimento, é o futuro do nosso país, né? Eu entendo que tecnicamente você tem um terminal de uso privativo onde você tem autonomia para que você possa principalmente fazer as escolhas de serviços que orbitam naturalmente a operação de um terminal, é muito mais vantajoso do que você viver dentro de um porto organizado, onde obrigatoriamente você tem que seguir uma série de regramentos. Trazendo para o universo do Porto de Santos, você não é mais um TUP, você vai fazer parte de um porto organizado. A concepção da gestão, ela muda, né? O DNA, vamos dizer assim, da companhia, ele tem que realmente olhar para outros espectros que não seja único e exclusivamente aquele da decisão única e exclusivamente individual, porque você vai enfrentar problemas aqui como dragagem, acessos, entre outros fatores, e você tem de se remeter, né, ou se submeter a um porto organizado. Como é que a companhia está olhando para isso, para operar dentro do Porto de Santos? Boa pergunta. Eu costumo dizer, Maxwell, que talvez vá além de um modelo de operação portuária, concessão, arrendamento, se você é um TUP ou um terminal, ou se você está dentro da área de porto organizado. Eu acho que o grande desafio que a gente tem que promover de discussão dentro do setor é como é que a gente torna tudo isso ainda mais competitivo. Porque a gente olhando para trás, a gente percebe que há um investimento da sociedade de maneira geral em colocar essa estrutura que está posta. E eu costumo dizer que a gente precisa enfrentar uma discussão difícil de por que esse modelo, de uma maneira geral, ainda encontra os gargalos que a gente conhece. Não tenha dúvida, a Portocel tem, por questão de um TUP, um modelo de gestão que eu diria, é mais ágil e eficiente.
na minha opinião. Sigo o relator, eu tecnicamente também acredito. Falo isso muito até pro presidente, diretor-presidente da ATP, né, o Murilo, falo muito para ele. Eu tive até no aniversário esse ano lá em Brasília, a gente se encontrou em Brasília, onde eu tive o privilégio ali, vou colocar dessa forma, de mediar um dos painéis, e eu pontuei isso. Eu entendo que o TUP realmente é o futuro do nosso país, mas são conceitos técnicos, Alexandre. Cada qual tem o seu conceito, né? Sem dúvida. O que eu diria é que a gente precisa trazer eficiência para o nosso setor portuário de maneira geral. Vai ser alavanca para processos de inovação, alavanca para processos de otimização, de gestão portuária. Todas as vezes em que a gente começar essa discussão já segregando enquanto áreas geográficas ou de investimentos anteriores, a gente perde enquanto sociedade. Então, lá em Portocel, a gente tenta, através dessas alavancas, otimizar ainda mais a nossa gestão portuária de forma a se posicionar como uma solução logística para a região. Algumas questões que hoje remetem à área de porto organizado, nós já vivenciamos lá. Até porque, até antes da lei, a Portocel estava dentro da área de porto organizado e, como tal, a gente tinha essa necessidade, e isso também nunca foi um problema, porque através do diálogo encontramos soluções conjuntas lá. A gente tinha toda a relação e mantém com a autoridade portuária, com todos os... Por sinal, privatizada. Privatizada. Privatizada agora, foi a única que foi privatizada, né? Privatizada. Tínhamos toda a relação com a autoridade marítima. Somos lá, a exemplo de outro terminal, alguns poucos no país que utilizam mão de obra avulsa. E a gente sempre tentou e buscou transformar essas dificuldades em soluções. Ou oportunidades. E oportunidades. Então, eu venho muito com esse espírito de, com muita humildade, fazer com que a Portocel traga para cá as experiências que a gente teve, de forma a tentar construir e trazer o desenvolvimento para a região. Alexandre já está de mala pronta para morar em Santos? Como é que é? Ou vai ficar na ponte aérea em Vitória, Santos? Como é que vai ficar a tua rotina, né? Curiosidade. Não, acho que vamos ficar indo e voltando, né? Na ponte aérea Santos-Vitória. Por quê? E eu diria que até agora, de uma forma ainda mais intensa, porque a gente está se preparando para atender com qualidade e excelência o nosso cliente, que também é acionista em Portocel, a Suzano, porque nos deu, junto com o outro acionista que tem, que é a Cenibra, a oportunidade de estarmos aqui. Então, o nosso comprometimento e foco total para entregar toda a qualidade e excelência pela qual fomos contratados. Como é que você está olhando investimentos para frente, principalmente quando a gente fala de 3 grandes players, né, concentrados aí, não sei se é uma joint venture ou uma sociedade exclusiva, SA, não sei, mas como é que vocês estão olhando para investimentos futuros para aumentar principalmente a operação de vocês aqui no Porto de Santos? A gente vem, eu digo para você, Maxwell, com um primeiro grande compromisso, entregar os níveis de serviço e qualidade para o contrato que temos aqui. E nesse vai ser o nosso foco, consolidar e obter novas, né? A gente está tentando olhar o que seria uma visão até 2033. Certamente nessa visão tem muita coisa acontecendo e uma discussão enorme sobre os aspectos de infraestrutura, de inovação, como é que serão os modelos de gerenciamento e gestão portuária. Então a gente está muito esperançoso de que a realidade em 2033 certamente será melhor do que a que enfrentamos hoje, não desmerecendo a condição que temos. Claro. Então, o trabalho será incansável. Então, de uma forma objetiva, chegamos a Santos enquanto operador portuário. E aí, novamente, eu preciso registrar o agradecimento de todas as entidades com as quais a gente tem conversado. Fomos muito bem recebidos, estamos sendo muito bem recebidos, as portas têm sido sempre abertas, e a gente tem se preparado arduamente para esse desafio de entregar essa estabilidade operacional, trazer aquilo que a gente faz e fez em Portocel durante todo esse tempo e aprender muito aqui. Alexandre, eu tenho uma série de questionamentos para te fazer aqui, mas eu quero fazer um recorte, eu quero fugir um pouco da pauta, quero usar da tua experiência e principalmente usar da liberdade que eu tenho com você para fazer uma análise da conjuntura, né? Se a gente olhasse para 5 ou 6 anos atrás, eu quero acreditar que nós, como setor portuário, não éramos tão organizados como hoje,
né? Eu vejo hoje o setor portuário se organizando muito mais para tratar de pautas estruturantes, seja ele do lado político como do lado empresarial também. É uma fase de amadurecimento realmente do setor, né? Se a gente olhar desde a lei de modernização dos portos para essa organização, a gente percebe que até propriamente no parlamento hoje, né, dentro do Congresso, a gente tem deputados que estão muito mais engajados com a pauta portuária, mas a gente ainda sofre dificuldades, como foi o caso do reporto, né? A gente tem que ficar passando boné ali todo mês para político, dizendo, olha, renova o reporto, renova o reporto. Isso impacta diretamente em investimentos. Como eu mencionei o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, a gente tem uma expectativa de crescimento muito grande. Olhar para essa estruturação, né? Essa grande musculatura organizacional que nós criamos da iniciativa pública com a privada para o futuro é extremamente importante para que a gente consiga continuar desenvolvendo o setor. Como é que você faz essa análise aí, olhando para trás, 10 anos atrás, e olhando 10 anos para frente, uma vez que você mencionou 2033? Fundamental a gente olhar para isso, Maxwell. Eu tenho uma clara percepção de que a gente evoluiu bastante nesse período. E certamente essa evolução venha também de um modelo associativo e um amadurecimento. Fazer uma revisão de uma legislação portuária. Sim. Obviamente, há aqueles, assim como eu, que acredita que a gente precisa dar outros passos de amadurecimento, porque as relações hoje são diferentes. E a gente, através disso, precisa continuar conseguindo, com sabedoria e muita resiliência, demonstrar a relevância do setor de forma com que esse exemplo que você trouxe no caso do reporto seja algo que não demande tanta energia e esforço. Eu acho que a gente terá pela frente discussões importantes que, de uma forma unificada e conjunta, talvez a gente encontre uma solução. Passo pela essa questão da infraestrutura, isso ainda a gente precisa fazer acontecer, principalmente as conexões de entrada ou saída. Essa questão da qualificação e da capacitação da mão de obra, como é que a gente vai tratar disso tudo, sabendo claramente que estamos vivenciando um momento de aceleração, de inteligência, de automatização dentro do nosso setor. E eu acho que a gente precisa, o quanto antes, estabelecer o fórum adequado para discutir isso. Talvez esse modelo de organização que a gente vem avançando, eu acredito que é uma das alavancas para que a gente consiga fazer isso. Eu acho que o Porto 360 Entrevista é um grande exemplo disso. A gente abriu canais, né, de comunicação, não só como o nosso, mas dentre outros no setor, que nós percebemos que não existia há tempos atrás, né? E isso é fundamental para que a gente possa levar a pauta do setor portuário com foco no negócio. Eu não quero olhar para a especulação, até porque eu não gosto muito disso. Eu acho que a gente tem que realmente, cada vez mais, né, gerar musculatura, eu gosto muito dessa palavra, para o negócio, né? O negócio, ele é sinônimo de emprego, ele é sinônimo de resultado, ele é sinônimo de desenvolvimento. Se não tiver negócio, o Porto para, né? Pelo menos essa eu tenho, como você bem disse, eu acompanho o relatório. Acompanho o relatório. É exatamente assim que... No final do dia é para isso. É assim que funciona. A gente está chegando ao final do nosso programa. Alexandre, já quero deixar o convite aqui. Eu sei que você está com a agenda sempre em Santos. Então, assim, vamos voltar aqui, vamos bater esse papo. O tempo é limitado, eu preciso respeitar o tempo, mas eu quero te fazer um questionamento. Eu sei que a Portocel tem tecnologia, inovação e automação no DNA. Como é que ficam as operações em Santos, olhando para essa vertical de tecnologia e inovação? Porque você é um conhecedor e a gente sabe que tecnologia é uma coisa, inovação é outra coisa completamente diferente, né? As pessoas criam uma confusão entre os dois temas. Eu conheço iniciativas que hoje já foram implementadas pela tua companhia. Vocês estão trazendo novidades para cá também? Pretendemos, mas sempre do mesmo formato com o qual implementamos no nosso terminal. Sim. Como eu disse lá atrás, a gente acredita que o processo de evolução e automatização e encontrar oportunidades dentro de um processo de melhoria contínua ou de solução para problemas é o que vai trazer a competitividade para o nosso setor. Lá em Portocel, sim, desenvolvemos um equipamento automático para operação de celulose. Fico feliz em dizer que finalizamos um carregamento, fizemos uma operação ponta a ponta, carregamos um navio em Portocel, colocamos esse equipamento a bordo, mandamos esse equipamento para a Europa, para o Porto de Verbrugge. Lá fizemos o descarregamento, uma operação bem sucedida que eu tenho certeza que vai ajudar a trazer segurança e eficiência para o setor portuário de maneira geral.
E como é que nós fizemos isso lá em Porto Céu? Sempre respeitando que também através das pessoas é que entregamos os resultados. Então fizemos sempre um diálogo muito maduro e consciente também do nosso papel nessa engrenagem toda. E conseguimos implementar. Obviamente, como eu disse, Maxwell, a gente chega a Santos com o interesse de aprender e entender. Obviamente, a gente vai trazer, em um determinado momento, quando houver a oportunidade, o diálogo para ver como é que a gente avança. Então, é esse o espírito que a gente chega, trazendo o know-how, entendendo o ambiente e fazendo as discussões, buscando muito mais as convergências do que as divergências. Eu, particularmente falando, gostaria também de deixar o espírito de que quando eu for a Vitória, eu quero aquela moqueca capixaba, e quando você estiver aqui em Santos, convite feito para comer a nossa Meca Santista. Eu não sei se o Alexandre já provou, Não. mas é maravilhosa. Já fica a dica aí também do Maxwell. Obrigado. Aqui não é só Porto não, também tem gastronomia, que a agradeço. gastronomia é importante para o negócio. Claro Né? que Quantos é. negócios a gente também não faz num bom restaurante. Alexandre, prazer enorme te ter aqui com a gente no Porto 360 Entrevista. Portas sempre abertas para que a gente possa desenvolver o maior porto do Hemisfério Sul. Eu agradeço, Maxwell. Deixo também um convite. Indo lá, além da muqueca, vamos visitar o Complexo Portuário Capixaba, porque é importante. E assim que a gente estiver ali prontos para te receber à altura e com o carinho com o qual fomos recebidos aqui, vamos lá que você vai visitar nosso terminal aqui no T32. Com certeza, estarei lá sempre acompanhando de perto tudo aquilo que envolve e ajuda a desenvolver o nosso setor portuário. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio